E aí, pessoal, tudo bem? Já imaginaram que o mapa que a gente usa para entender o mundo, tipo, pode estar faltando uns pedaços? É isso aí. O que a gente realmente sabe sobre os cantos mais extremos do planeta. Tipo, Polo Norte e Polo Sul. É. Será que é só gelo infinito e urso polar? Ah, boa pergunta. A gente sempre acha que sabe tudo, né? Mas e se a gente estiver redondamente enganado? Olha, essa é a deixa perfeita para a gente mergulhar no tema do nosso Deep Dive de hoje, hein? Hoje a gente vai se aventurar por uma teoria, digamos, um pouco Então é um diferente. pouco diferente, é um eufemismo. A gente vai falar da Terra Oca. Isso aí. Uma ideia que questiona tudo o que aprendemos na escola sobre o formato da Terra. A teoria da Terra Oca, para quem nunca ouviu falar, basicamente diz que o nosso planeta não é uma esfera totalmente sólida. Exato. Ela teria um interior oco com aberturas gigantescas nos polos. É tipo uns portais enormes no Polo Norte e no Polo Sul. E dentro dessa casca, segundo a teoria, existiria até um sol interno, um sol central. Imagina só um sol particular para iluminar tudo lá dentro. E não para por aí. Tem gente que acredita que dentro da Terra Oca existiriam continentes, oceanos. Uma civilização inteira vivendo lá embaixo. Civilizações super avançadas, inclusive. A gente sabe que essa teoria é bem controversa, né? Muita gente torce o nariz. Mas, em vez de simplesmente ignorar, a gente decidiu dar uma olhada mais a fundo. A gente se baseou principalmente no livro A Terra Oca, do Raymond Bernard. E ele meio que compilou várias informações de pesquisadores, exploradores, até textos antigos, sabe? E aí ele montou essa teoria alternativa, essa visão diferente do nosso planeta. A gente vai tentar apresentar as ideias do livro da forma mais completa possível. Mas sem te afogar em informação, a gente promete. A ideia é te dar munição para você tirar suas próprias conclusões. Afinal, quem somos nós para dizer o que é verdade ou não, né? Então, bora lá. O que exatamente a teoria da Terra Oca propõe? Bom, o principal, como a gente já falou, é que a Terra não é uma bola maciça, né? Ela seria oca por dentro, com essas aberturas gigantescas nos polos, como se fossem entradas. E dentro rolaria um sol central, menor que o nosso solzão, mas forte o suficiente para iluminar tudo. É tipo uma mini estrela no coração do planeta. E esse sol interno seria o responsável por gerar calor e luz para quem ou o que vive lá dentro. Exatamente. Mas vamos falar de um cara que é a figura carimbada quando se fala da Terra Oca. O famoso almirante Richard E. Byrd. Ah, Byrd. As expedições dele são tipo a base para muita gente que acredita na teoria. O livro destaca dois voos do Byrd. Um em 1947 sobre o Ártico e outro em 1956 sobre a Antártica. E o que tem de especial nesses voos? Segundo o livro, o Byrd teria voado milhares de quilômetros além dos polos. Tipo, muito além do que seria possível se a Terra fosse uma esfera sólida, né? É, tipo, se você pensar bem numa terra redonda, depois do polo você começa a voltar para o outro lado. Mas o Byrd teria continuado voando, entrando em territórios que não estão em nenhum mapa. E ele teria descrito essas áreas como livres de gelo, com montanhas, rios, até vegetação. Uma vasta nova Terra, segundo as palavras do próprio Byrd. E tem uma frase dele que os defensores da teoria adoram citar. Uau! A expedição ao Polo Sul foi a mais importante da história do mundo. Uau! É uma declaração bem forte, né? Mas é aí que entra a interpretação da galera da Terra Oca. Eles acreditam que, na real, o Byrd não passou por cima do polo e sim por dentro dele. É como se o polo fosse a borda de uma cratera enorme. E ele teria entrado nessa bacia gigante que leva ao interior da Terra. Tipo, atravessou um portal e foi parar nesse mundo escondido. Faz sentido, né? Não como ele teria encontrado uma terra nova, gigante, que ninguém conhecia. Mas e aí por que ninguém mais explorou essa terra? Aí que entra a conspiração, meu amigo. O governo acobertando tudo. O livro afirma que as descobertas do Byrd foram abafadas pelas autoridades. Tipo, censuraram o cara pra evitar pânico ou sei lá o quê. Essa informação seria tão bombástica, tão revolucionária, que decidiram esconder do público. Mas o Byrd não foi o único a relatar coisas estranhas nos polos, né? Não. O livro cita outros exploradores, principalmente do Ártico. Eles teriam testemunhado coisas que não batem com a ideia de um polo norte congelado e desolado. Por exemplo, eles falam de ventos quentes soprando do norte. Vento quente vindo do norte, mas não era para ser tudo congelado lá em cima. A lógica seria essa. Mas eles também relatam ter encontrado áreas de mar aberto em latitudes altíssimas. Mar aberto no Ártico. E até sinais de vida, tipo plantas e animais, em lugares que deveriam ser inóspitos. Caramba, isso já é bem esquisito. E tem mais. Encontraram sementes tropicais e icebergs de água doce no Ártico. Sementes tropicais, água doce, como isso foi parar lá? A teoria da Terra Oca explica isso, dizendo que existem rios de água quente que fluem do interior. E esses rios desaguariam no Ártico, levando essas coisas para lá. Faz sentido, né? Mais ou menos. E o explorador Nansen, lembra dele? Sim.
Ele relatou ter encontrado muita poeira e mais poeira em certas áreas do Ártico. É poeira que os teóricos da Terra-Oca acreditam ser de origem vulcânica. Tipo, vulcões ativos dentro da abertura polar. Parece que quanto mais a gente se aprofunda nessa teoria, mais bizarra ela fica. E os polos magnéticos, o livro também fala sobre eles, né? Sim, a teoria da Terra-Oca tem uma explicação diferente para eles. A gente aprende que os polos magnéticos são pontos fixos, certo? Certo? Mas segundo o livro, eles seriam, na verdade, anéis circulares. Anéis? Anéis que ficam ao redor das aberturas polares. E a localização do polo magnético norte, que muda ao longo do tempo, seria uma prova disso. Porque se fosse um ponto fixo, ele não se moveria, né? É verdade? E o livro ainda diz que ninguém nunca chegou no polo geográfico de verdade. Como assim? Porque o polo geográfico, nesse modelo de Terra-Oca, não seria um ponto em terra firme. Ele estaria no ar, no centro da abertura polar. Tipo, bem no meio do buraco. E o comportamento das bússolas em altas latitudes também é usado como argumento. A agulha da bússola, em vez de apontar para o norte, aponta para baixo. É como se ela estivesse sendo atraída para dentro da Terra. Exatamente. Ok. Agora me explica de novo essa história do Sol central. Como ele funciona? Imagina que dentro da Terra-Oca tem essa mini estrela, esse Sol central, emitindo luz e calor. E a aurora boreal e a aurora austral, aqueles shows de luzes no céu, seriam reflexos desse Sol interno. A luz dele escaparia pelas aberturas polares e a gente veria como as auroras. Seria lindo de ver, né? Um Sol brilhando dentro da Terra. Demais. Mas e quem ou o que vive lá dentro? O livro fala de civilizações avançadas, né? Sim, civilizações que teriam evoluído separadas da gente, na superfície. E elas seriam descendentes de povos antigos, tipo os lemurianos, os atlantes. Exato. Povos que, segundo algumas lendas, teriam desaparecido misteriosamente. O livro cita o caso do Olaf Jansen, que escreveu um livro chamado The Smoky God. O Jansen. Ele afirma ter passado 2 anos vivendo dentro da Terra-Oca. E ele descreve ter encontrado gigante com tecnologia avançadíssima. Gigantes que seriam os habitantes desse mundo subterrâneo. Mas e os OVNIs? Eles entram em que parte dessa história? Essa é a parte mais intrigante. O livro defende que os OVNIs não vêm de outros planetas. Eles seriam construídos e pilotados pelos habitantes da Terra-Oca. Exatamente. Eles estariam nos observando, monitorando a gente aqui na superfície. E o aumento de avistamentos de OVNIs depois da bomba de Hiroshima seria uma prova disso? Seriam ficado preocupados com o nosso potencial de destruição? Faz sentido. E os avistamentos frequentes de OVNIs na Antártica reforçariam essa teoria. Porque as aberturas polares seriam as portas de entrada e saída para eles. Exatamente. E o livro ainda diz que eles dominam tecnologias que a gente nem sonha. Tipo energia livre antigravidade. A tecnologia deles seria milhares de anos mais avançada que a nossa. Caramba, quanta coisa. Mas e aí, quem é que tá escondendo tudo isso da gente? O livro aponta o dedo para o governo, especificamente para o ZWA. A CIA acobertando tudo de novo. Eles teriam criado um grupo secreto para abafar qualquer informação sobre OVNIs e a Terra-Oca. E a edição de dezembro de 1959 da revista Flying Saucers teria sido censurada por causa disso. Ela traria um artigo sobre as descobertas do Byrd, sabe? Mas nunca foi publicada. E temos Homens de Preto também. Aqueles caras misteriosos que ameaçam quem investiga alvinas. Eles seriam agentes de governo tentando silenciar as testemunhas. Parece coisa de filme de espionagem. Total. E aí, essa teoria maluca tem algum respaldo em outras culturas. O livro tenta fazer essa conexão, né? Sim. Ele cita mitos e lendas de várias partes do mundo que falam de mundos subterrâneos. Tipo, na China, Egito, Índia, até no Brasil, tem histórias de cidades subterrâneas. A crença no mundo interior não é exclusividade da teoria da Terra-Oca. E o livro sugere que figuras mitológicas, como o Quetzalcoatl, seriam visitantes da Terra-Oca. Eles teriam vindo para a superfície em Vimanas, que seriam seus discos voadores. E o Coronel Fawcett, lembra dele? O explorador que sumiu na Amazônia. Ele estava procurando cidades perdidas no meio da selva. Cidades que, segundo a teoria, seriam acessadas por túneis que levam para a Terra-Oca. Ok, mas e a ciência tradicional? O que ela diz sobre tudo isso? Bom, a ciência não leva a teoria da Terra-Oca muito a sério, né? Eles têm suas explicações para tudo. Por exemplo, o núcleo da Terra, que a gente acredita ser de ferro derretido. O livro contesta essa ideia, né? Sim, ele diz que essa é só uma suposição, que não tem provas concretas. E que o peso da Terra, na verdade, indica um interior oco. Essa é a argumentação deles. Mas a ciência explica o núcleo derretido através da análise de ondas sísmicas.
Eu já ouvi falar disso. As ondas sísmicas se comportam de forma diferente ao atravessar materiais diferentes. E analisando essas ondas, os cientistas concluem que o núcleo da Terra é líquido, Dá. mas e a gravidade? Como ela funcionaria numa Terra oca? Boa pergunta. O livro tenta explicar que a massa da crosta terrestre atrairia os objetos tanto para fora quanto para dentro. E o Sol central ficaria suspenso no meio por causa desse equilíbrio de forças. Mas essa explicação não bate muito com as leis da física que a gente conhece. A gravidade é um negócio bem complexo. Mas, no geral, a teoria da Terra oca tenta dar explicações alternativas para vários fenômenos. E aí, no final das contas, o que a gente tira de tudo isso? Bom, a gente fica com mais perguntas do que respostas, né? É verdade. Mas a gente apresentou as principais ideias da teoria da Terra oca. As aberturas nos polos, o Sol central, as civilizações avançadas, os OVNIs. É muita coisa para digerir, mas a gente espera ter te dado uma boa visão geral. E agora fica a pergunta. Será que existe mesmo um mundo escondido dentro do nosso planeta? E se existe, quem são esses seres que vivem lá? O que eles querem? Se eles estão nos observando, será que é por preocupação ou por algum outro motivo? Essas são perguntas que a gente deixa para você refletir. E se a gente deixou curioso, corre lá e dá uma olhada no livro A Terra Oca do Raymond Bernard. Vale a pena mergulhar nesse mistério. E quem sabe, descobrir que o nosso planeta é muito mais do que a gente imagina. É isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo Deep Dive. Até mais. Tchau, tchau. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.